Eu estava brincando com a minha irmã. Eu vou colocar a foto dela aqui para vocês. Vocês querem conhecer a minha irmãzinha? Isso alguns anos atrás. Essa é a minha irmã. Eu estava brincando de bola com a minha irmã, mas não era essa bola aqui não. Era um ursinho de pelúcia que havia sobrado ali. Cabeça do ursinho de pelúcia. E estávamos brincando de bola ali, conversando e brincando. Eu tinha 12 anos, a minha irmã tinha 6 anos. E de repente eu, como criança e adolescente, comecei a ouvir um barulho na sala. Meu pai e minha mãe estavam discutindo. Fui então em direção à sala e perguntei: mãe, o que está acontecendo? O que vocês estão brigando? A minha mãe disse assim: não interessa, é coisa de adulto. Os pais fazem assim conosco, né? Com as crianças. Eu então disse para minha mãe: mas eu quero saber, eu sou filho de vocês. A minha mãe disse assim: você quer saber, filho? Então vem aqui. Vem aqui. Sente. Filho, a partir de hoje, o teu pai não vai mais morar conosco. O seu pai está nos traindo e eu não suporto mais as traições dele. A partir de hoje, o seu pai vai embora. Vai embora. Eu fiquei completamente triste. Chorei. E briguei com a minha mãe, mas eu nunca levantei o dedo para minha mãe. Porque minha mãe era muito rígida, muito correta. E ela me ensinou muita coisa. Então eu fiquei tão indignado com a situação, que eu não parei para pensar. E então eu falei para minha mãe: mãe, eu estou muito triste com a senhora. Eu te odeio. Virei as costas para minha mãe e saí correndo. Que triste, né? Saí correndo, fechei a porta, bati e fui dormir, chorando. Passou ali algumas horas, a minha mãe então foi no quarto. E eu fingi que estava dormindo. Minha mãe então se ajoelhou e disse: filho, a mamãe ama muito você. Entende uma coisa, filho, quem está sendo traído aqui não é somente a mãe, mas também você e a sua irmãzinha. Entende que eu estou fazendo o melhor para você. E então eu fingi que estava dormindo ainda. A minha mãe tinha um costume que eu não gostava, que era beijar na boca. Se eu ia jogar bola, vem aqui, dá um selinho e me beijava na boca. E eu esperava ela virar, né, para eu limpar, que eu tinha nojo. E minha mãe naquela noite, ela fez justamente isso comigo. Fingi que estava dormindo, ela virou meu rosto e me deu um beijo. E eu não gostei. Então ela saiu. E o que aconteceu? No dia seguinte, na verdade naquele momento, quando a minha mãe me deu um beijo, foi a última vez que eu vi minha mãe. Porque no dia seguinte o meu pai assassinou a minha mãe. Deu 5 tiros na minha mãe. No trabalho dela. Eu não tive mais a oportunidade de dizer para minha mãe que eu amava ela. Foi o último momento que eu tive naquele momento, naquela situação. Não tive mais a oportunidade de dizer para minha mãe: mãe, não importa as circunstâncias da vida, eu amo você. Mas eu não disse isso para ela. Jovens, adultos e crianças, valorizem os pais de vocês. Porque pode ser que o amanhã não venha. Eu não tive essa oportunidade. Quão bom se eu tivesse, eu sei que terei essa oportunidade, porque em breve a minha mãe vai ressuscitar dentre os mortos. E Jesus então reunirá a família e todos irão louvar ao Senhor Deus nos céus e adorar a única solução para nós. Minha mãe faleceu com 32 anos de idade. Quando o caixão chegou, eu fiquei tão desesperado que eu me joguei em cima do caixão, beijava a minha mãe na boca sem parar e as pessoas constrangidas me tiraram dali com força. E eu gritando, dizendo: eu não quero. E ninguém entendia o meu sofrimento, a minha dor, porque eu precisava pedir perdão para minha mãe. Mas ela não ouvia mais. E então, sofremos. Eu com 12 anos de idade, a minha irmã com 6 anos de idade. Moramos um tempo com meus tios, depois a gente foi morar com os nossos avós. Muito sofrimento para colocar o meu pai na cadeia. 4 anos ali, tentando colocar o meu pai na cadeia e não conseguimos. Chorávamos, sentimos falta da minha mãe, uma companheira, uma amiga, que sempre me beijava na boca para dizer: estou com você, meu filho, eu te amo, não importa o que você tenha passado. Eu fiquei tão triste com a situação, então falei para minha avó: eu vou embora. Minha avó não acreditou: eu vou embora. Eu vou sair dessa cidade, que não traz nada de bom para mim.
só lembranças ruins. Eu então saí de casa, fugido. Eu vim morar aqui nas ruas de Curitiba. Passei muita necessidade. E um dia, para resumir toda essa história, um morador de rua disse para mim assim: jovem, saia daqui, porque você não tem cara de morador de rua. Saia daqui. E eu fui então atrás de um lugar para morar. E achei um quartinho para morar. Morei ali num quartinho. E um dia eu estava tão depressivo, sentindo tanta falta da minha irmã, da minha mãe e de minha família, que eu então tomei uma decisão. Vou acabar com o sofrimento da minha família. Eu sei onde que o meu pai está. Eu vou matar o meu pai. Eu saí da Marechal Cândido Rondon, no Capão Raso. A 50 metros que eu saí do quartinho, eu então ouvi um hino muito bonito, chamado Deus de Israel. Aquele hino tocou meu coração, e eu nunca fui evangélico e nunca gostei de frequentar a igreja. Mas aquele hino tocou no meu coração e eu entrei naquela igreja. E uma recepcionista disse assim: seja bem-vindo à casa de Deus. Eu disse para ela: se eu fosse um assassino, a senhora me trataria da mesma forma? Ela disse: Jesus tratou todos da mesma forma, por que eu vou tratar você diferente? E ela então me tratou com muito amor. Sentei no último banco da igreja, prestei atenção no culto, e o pastor Nadaline. Alguém aqui conhece o pastor Nadaline? Tem alguém aqui parente dele? Ele está aqui presente, não está? Eu sei que ele frequenta essa igreja. Tem algum parente aqui nessa igreja? Do pastor Nadaline? Mas tem conhecidos. O pastor Nadaline estava pregando sobre o perdão. E eu disse comigo: esse cara não sabe o que está falando. Não tem noção do sofrimento que eu estou passando. Eu nunca vou perdoar meu pai. E a frase que ele disse, e preste bem atenção, foi: o perdão não muda o passado, mas engrandece o futuro. O perdão não muda o passado, mas engrandece o futuro. Eu perguntei para aquela moça, recepcionista: moça, que igreja é esta aqui? Ela disse: aqui é a igreja adventista do sétimo dia. Fui muito bem acolhido, não fui matar o meu pai. Voltei para o quartinho e me ajoelhei e falei: Deus, se o Senhor existe, por favor, me ajude. Me ajude, Senhor. Eu dormi ajoelhado, com fome. E no dia seguinte acordei disposto. Saí do quartinho para conseguir um trabalho. E quando eu saí, eu encontro o vizinho trocando a telha da casa. E eu me ofereci: moço, eu cobro 10 para jogar essas telhas velhas dentro da caçamba. Ele: vem aqui. Me deu comida, me deu um dinheirinho. Ele me pagou R$80. Muito dinheiro para mim. Tirei a barriga da miséria. Fui no Big, na Marechal Cândido Rondon, ali perto. Comprei bolacha, salgadinho, coisa de jovem, né? Comi um monte. Eu falei: Deus existe, Ele está atendendo a minha necessidade. No sábado comecei para a igreja. E fui muito bem acolhido pela igreja. Muito bem acolhido por uns jovens que me convidaram para jogar futebol. Joguei futebol com eles. Eram gêmeos, esses 2 jovens que me convidaram, o Gui e o Eduardo. E eu então, eles disseram assim: ó, depois do pôr do sol, nós vamos jogar um futebol na Bosch. Tô dentro. Onde você mora? Eu tinha vergonha de mostrar onde eu morava. Então tinha um sobrado na frente daquele senhor que estava trocando a telha. Eu falei: eu moro naquela casa lá. Nossa, mora bem, hein? Eu moro lá. Às 19 horas nós vamos passar na frente da sua casa. Eu falei: tudo bem. Eu duvidei. Eu não acreditava mais em pessoas. Eu duvidei. E então eles foram lá. David! Não pode ser. Será que são eles? Eu falei: bom, se eu não for, o pessoal do quartinho vai falar que eu moro aqui. Vou passar uma vergonha. Então é melhor eu ir e falar: não, vocês entenderam errado, era aqui. E eu então fui lá. Fui jogar bola. Fiz amizade com aqueles jovens que me amaram. Eram a minha família. Comecei a frequentar a igreja. Comecei a fazer amizades ali com uma família especial, a família Marcondes. Eles me acolheram tanto, com tanto amor, que houve um momento da vida deles que o meu melhor amigo, ele morreu, descansou, e era membro da igreja. A mãe dele se encontra aqui. Eu não vou mostrar as fotos para não emocionar mais ela. Mas esse menino era tão bom, tão querido, que nós ali brincávamos e nos divertíamos. Ele foi atropelado e descansou no Senhor. E está esperando agora Jesus voltar. Aquela família enlutada, depois de alguns meses, foram no meu quartinho. E a mãe desse menino
a mesma recepcionista que me tratou muito bem, disse assim, foi no meu quarto com a família, com toda a família, no meu quartinho, e ela disse assim, eu não substituo a mãe que você teve, e muito menos, você substitui o filho que eu tive, mas creio que um pode ajudar o outro. Você quer vir morar com a gente? Você vai comer a comida que o João comia, vai dormir na cama que o João dormia, e nós vamos adotar você, e você será o nosso filho. E eu fui adotado por uma família adventista. Desculpa. Gostaria que minha mãe, a pessoa que me adotou, se colocasse em pé, uma salva de palmas para a honra e glória de Deus. Ela não esperava que o filho dela, adotivo, seria um pastor. Deus opera milagres, amigos, mas a história não acaba por aí. Eles me ensinaram o que é perdão, me ensinaram o que é a Bíblia. Fiz um estudo bíblico, concluí estudo bíblico e com 18 anos fui batizado. E ao ser batizado pelo pastor Nadaline, ele não sabe dessa história, e possivelmente ele vai assistir. Amigos, com 19 eu noivei e com 20 eu casei. Com 22 anos a minha filha nasceu. E minha esposa disse, amor, você precisa resolver um problema. Você precisa. Depois de 10 anos da morte da minha mãe, eu precisava perdoar o meu pai. E então, a minha esposa teve iniciativa de ligar para a assistente social do Piraquara. E depois de 10 anos, eu poder visitar o meu pai e perdoar o meu pai. A minha esposa ligou e a assistente social disse assim, olha moça, o Sérgio Luiz dos Santos está preso aqui e nunca recebeu visita de ninguém. O filho dele vai visitar ele? Sim, o filho dele vai visitar. Fui no Piraquara e ao chegar lá no Piraquara, multidões de pessoas estavam lá visitando os seus entes queridos. Eu não sabia mais quem era o meu pai, não lembrava mais o meu pai. Mas o pai sempre lembra do filho. E ao chegar então no pátio de descanso, com diversas pessoas, eu ouço uma voz dizendo, meu Deus, eu sou indigno de receber o meu filho, o Senhor é o meu filho. E era o meu pai. Encontrei com meu pai, nos abraçamos, e eu perdoei o meu pai, e meu pai foi perdoado. Estudei a Bíblia com meu pai durante um bom tempo, e hoje meu pai é um servo de Deus, e admirador da igreja adventista, amém? Meu pai entendeu que Jesus é a única solução que ele poderia ter, e foi definitivamente a solução. Essa é a minha história. Ele mudou a minha vida. O meu Deus, o nosso Deus, mudou a minha vida. Permitiu que eu passasse por muitas provações para que eu pudesse aqui estar. E além do mais, honrar através desse testemunho de que Ele é digno de toda adoração. E que precisamos, como servos de Deus, esperar no Senhor. Porque Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Tem enxugado nesta terra e continuará enxugando. Amém? Quantos aqui estão dispostos a crer mais em Cristo Jesus? Levante a mão. Amém? Fique em pé. Abraça o seu amigo que está do seu lado. Permaneça abraçado com ele. E diz assim: Jesus ama muito você. Não importa as dificuldades, não importa as provações, Ele está do seu lado. Amém? Vamos fazer uma oração? Feche os olhos. Obrigado, Senhor nosso Deus. Muitas maravilhas o Senhor tem operado em nossa vida. E há momentos que não queremos admitir que o Senhor está do nosso lado. Porque às vezes as dificuldades conseguem nos cegar. Perdão, Senhor, por não acreditar em Ti.
O mesmo Deus que operou grandes milagres no passado é o mesmo Deus que opera milagres no presente. Que o seu nome seja honrado, que este servo aqui seja diminuído e o Senhor seja exaltado. Aqui está o seu povo, Senhor, abraçado com seus amigos e irmãos, onde logo e em breve estarão reunidos no céu. Todos aqui passam por lutas e dificuldades, Senhor. Ajude eles a entender que as provações são necessárias e importantes. E ajude eles, Senhor, a não desistirem do plano magnífico que o Senhor tem para todos nós. Não permita, Senhor, que eles se percam durante essa caminhada, porque eles não imaginam o que o Senhor tem preparado para cada um deles. Obrigado, Senhor. Nos ajude a perdoar. Nos ajude a reconhecer que o Senhor é a solução para nós. E nos ajude, Senhor, a buscarmos a sua palavra dia a dia. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe todos vocês, meus amigos e irmãos. Essa aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Pode colocar a última imagem. É o meu pai na igreja adventista. Esse é meu pai. Eu não sei porque ele ainda não se batizou, mas em breve teria o privilégio de batizar ele. Amém? Mas ele guarda o sábado, ele respeita o que está na Bíblia e os princípios da igreja. Esse é um homem transformado, como você. Amém.